Com relação à prática de meditação, algo a ter em mente é sobre o dinamismo a ser esperado e como que quando a gente atua de certo lado para conter uma aquileza, aquilo pode disparar outra aquileza de reflexo, outra aquileza de reação. Isso é bom ter em mente, porque a gente ter ideia do que a gente está lidando. A gente também ter ideia de que se a gente está indo na direção certa, ou também ter uma noção melhor do que esperar pela frente. Que, por exemplo, as pessoas acham que no mosteiro é um lugar totalmente tranquilo, pacífico e tal. Só que aí as pessoas vão, tipo, ter uma vida mais austera, mais simples. Se a gente já praticou no mosteiro algumas vezes, a gente fica um tempo, tudo bem, 8 dias, 7 dias, 2 semanas que seja, ok, a gente vai e volta para casa, normal. Agora, quem fica lá direto, certas coisas passam a ser, começam a entrar no radar, né? Por exemplo, da mesma forma como que se a gente come num, sei lá, num restaurante uma vez por semana, né? A gente não enjoa da comida, só foi uma vez por semana naquele restaurante. Agora, se a gente comer todo dia naquele restaurante, a gente vai ficar entediado da comida em algum momento. Então, assim, mosteiro tem essa tendência, né? Fica entediante, né? Fica nada acontecendo, né? Todo dia a mesma coisa. Semana sim, semana não. Você não sabe mais nem que dia da semana, porque é tudo igual. Aqui no Mosteiro Cidade Vale, né? No Mosteiro Cidade Vale ainda tem sábado e domingo que tem uma rotina diferente. Agora vai no Mosteiro Tailandês pra ver. Todo dia a mesma coisa. Cântico de manhã, café da manhã, pata, refeição, lavar a louça, volta pro CUT, trabalho às 3, chá da tarde às 5, 7, meditação de novo e por aí vai. E cada um tem as suas quelezas em níveis mais evidentes do que os outros, né? Por exemplo, tem pessoas que tendem mais para a cobiça, as quelezas derivadas da cobiça. Tem pessoas que tendem mais para a queleza da raiva. E tem pessoas que tendem mais para a queleza da delusão, as derivadas da delusão incluídas. Então é bom a gente buscar ter noção de qual é a principal que domina a nossa mente, que atrapalha a nossa mente a se pacificar. Mas também ter noção de que não é uma coisa, ah não, eu sou então a pessoa que tem a tendência da raiva. Então toda vez eu vou só olhar por essa ótica e vou tentar trabalhar por essa ótica. Não vai dar certo. Porque aí você mexe na raiva, a aquileza vai pro outro lado. Aí vem a aquileza da cobiça. Não. Aí você tem que dar a aquileza da cobiça, aquilo vira de ilusão também e vira uma bagunça. Então, assim, as coisas não são lineares. Não é livro de meditação é muito perigoso, né? Tipo esses livros de meditação, essas técnicas fixas, né? E parece que é uma coisa linear, né? Tipo, não, você faz esse método e você vai rolando morro abaixo e vai simplesmente chegando lá. Não. Na prática, você tenta uma coisa aqui, daqui a pouco aquilo funciona por um certo período, daqui a pouco não funciona de absolutamente forma nenhuma, aí você tem que tentar uma outra abordagem para desarmar aquilo. Aí você desarma aquilo, aparece um outro problema e você vai, tipo, cada camada é um labirinto diferente, né?
como se fosse, são várias camadas que a gente vai penetrando na mente, né? E cada camada tem um jeito completamente diferente de lidar. O que funciona naquela quilesa lá de cima não funciona ali embaixo. E as quilesas são dinâmicas, né? Não são uma coisa fixa. Por exemplo, quando os monges estão tomando a prática de fazer jejum ou então de virar à noite meditando. Qual que é. Imagina, você está tentando opor a quilesa da preguiça, você está tentando opor a quilesa da cobiça. Por comida, de sabores, de prazeres sensoriais com relação à comida. O prazer sensorial do sono também. Qual que é a quilesa que vai aparecer logo em seguida quando os monges fazem isso? A que mais óbvio que vai aparecer? A raiva. A pessoa vai ficar irritada. Porque ela vai, imagina, a tendência é, a pessoa vai tender para a irritação, porque você está frustrando aquele desejo de comer tal coisa, aquele desejo de dormir quantas horas você quisesse. Você está gerando frustração na mente. Então isso vai armar aqueles da raiva. Então você vê, a pessoa vai estar praticando bem, ela vai estar dedicando tempo, vai estar fazendo jejum, vai estar fazendo uma prática mais extrema. Mas por outro lado, se ela não tomar cuidado, a raiva toma conta. E a raiva começa a extrapolar também. É natural que tenha mais tendência para irritação nesse contexto, mas não que a gente tem que soltar isso para fora. Você tem que trabalhar isso também. Mas ter essa noção que você vê. Você está praticando, você está fazendo a prática. Mas aí a mente vai e outra queleza aparece como é evidente. E aí todo aquele arcabouço de prática que você tem, que você saber lidar com a sua mente com cobiça e com sonolência, com preguiça, não se aplica para aquela mente raivosa, irritada, que qualquer coisinha explode. Você vê como que é difícil avaliar a prática, né? Você vai dedicar um lado da prática, aí vai lá, a mente joga para outro lado. A bola curva. Então, assim, é muito dinâmico, né? As coisas mudam muito rápido. E o jeito de lidar muda muito rápido. Então, você vê, uma coisa que é perigosa é avaliar a prática por tipo, não, minha mente está pacífica, tá tudo tranquilo, muito tranquilo. Suspeite da delusão escondida aí. Suspeite da delusão. Porque você vê, quando você cutuca as quelesas, elas reagem. Elas são uma coisa dinâmica. Se a gente não tá cutucando as quelesas, elas vão ficar, tipo, criar essa coisinha, tipo, linda, né? Não, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Tipo, até vai achar que tá iluminado, que é comum. Mas quando a gente começa a cutucar as quelesas, aí pronto. Aí vem as outras quelesas pra brigar também, ó. Peraí, a gente vai praticar o dama, mas peraí, a gente gosta de comer chocolate, a gente gosta de comer sorvete todos os dias, e sei lá o que a pessoa pode ter de desejo, coisa do tipo. Não, eu vim praticar o dama, mas eu gosto de dormir 8 horas por dia, e se eu dormir 6, eu fico irritado com todo mundo. Então você vê como que é traiçoeiro o negócio, né? Como que é complicado, não é linear. Então, assim, essa prática do Dhamma, né, tipo, na tradição de floresta, é muito fala, tem diferentes formas de abordar o assunto, né? Alguns mestres vão se dar linha de, tipo, bater de frente, fazer do assunto um assunto de guerra, né? Uma guerra contra as quelesas. E guerra é guerra. Elas vão bater, a gente vai bater nelas, elas vão bater na gente, a gente vai lutando e vão levando pancada, a gente dá pancada nelas também, e, tipo... E tem pessoas que essa atitude funciona. A pessoa pega essa atitude, consegue aplicar na mente, e a mente, no final, as quelesas enfraquecem e, tipo, dá para ir por essa direção. Mas tem pessoas também que não dá. Tem pessoas que não dá. Essa abordagem vai tensionar ainda mais a mente ao ponto que vai gerar um colapso, né? Então,
Você vê, tem que saber onde que a gente tá e você vê. Tem que ir tentando, tem que ir tentando. Tentando por diferentes formas, diferentes lados e tendo essa criatividade, esse dinamismo de ajustar o que está funcionando e o que não está funcionando. Ter essa sensibilidade, sentir a água, sentir as águas, né? Por exemplo, tem coisas que às vezes, tipo, a gente sente que tem alguma coisa errada, tem algum incômodo na mente, alguma coisa que está pesando na mente. Mas quando aí você vai investigar, você olha aquilo a fundo, na verdade é simplesmente uma auto-raiva, é uma autocrítica, uma autossabotagem, uma tipo, uma, uma incapacidade de aceitar o passado e coisa do tipo. Aí quando você olha, nossa, era isso. Ah, tá, era isso. Aí você desarma aquilo, pronto. Ok. Aí, aquele assunto ali, aquele momento você resolveu. Aí o que vai vir pela frente? Você vê. O bom de fazer isso, de ser dinâmico, né, é que quando você consegue desarmar uma dessas bombas da mente, isso dá uma confiança tão grande em si mesmo, né? Tipo, uma confiança tão grande que, tipo, nossa, no caminho também, né? No Buda, né? Que, tipo, nossa, ok. Buda fala que é por aqui, tipo, você faz por aqui, tipo, dá certo, e você consegue, tipo, não é que você resolveu o sofrimento, tipo, o assunto, o sofrimento geral da nova verdade, mas você resolveu aquele sofrimento. E se você resolveu aquele, você consegue aplicar aquilo para outro. Se você tiver tempo, tiver espaço, tiver oportunidade de olhar a fundo. E você vê, você aprende esse dinamismo, essa coisa, você tem que ser dinâmica, tá bom? A gente conhece o método básico, a gente tem um Kamatana, que é o nosso objeto básico de meditação, seja respiração, seja escaneamento corporal, seja metá, seja o que for, o Itipissô, seja respiração, seja Budô. Mas a gente também tem que ter esse jogo de cintura de não é toda hora que vai funcionar, não é toda hora que você vai pregar Budô na mente ou vai pregar Itipissô na mente que vai ter um bom efeito. Ter algumas práticas básicas, mas assim, também saber que tem hora que tem que ter jogo de cintura, você tem que simplesmente olhar para ele. Tem alguma coisa pesando na mente. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Por onde que eu vou olhar isso? Como é que eu vou analisar essa situação? Como é que eu vou separar esse assunto? E ir destrinchando. E ter essa noção de que, tipo, a prática tem que ir contra as quilesas. Tipo, tem que ir na direção contrária das quilesas. Então, assim, as quilesas apontam, vai pra cá. A gente tem que falar, vai pra lá. Então, assim, óbvio que a gente é leigo, a gente tem, não vai praticar no mesmo nível dos monges, mas, assim, algum nível disso, né, é bom experimentar e tentar e ver por si mesmo, né, qual é o efeito que tem. Por exemplo, nos dias de Uposatha, tem a questão da tradição de seguir os 8 preceitos, por exemplo. Nos dias de virada de lua, lua cheia, lua nova, lua minguante, lua crescente. Tomar os 8 preceitos e, tipo, ter um dia mais, ok, esse dia eu não vou fazer coisas para me distrair, eu vou focar, no tempo livre que eu tiver vai ser para prática de meditação. Tipo, ter esses dias, né, para ter esse, ok, pelo menos uma vez por semana coloca esse mini retiro, né? Também você vai trabalhar normal, você faz as coisas normais, mas assim, o seu tempo livre você usa de uma forma mais alinhada com o Dhamma. Poda distrações desse livro. Então, assim, essa coisa das quilesas, né, é muito importante de ter um olhar cuidadoso para que a gente não se engane com, tipo, conforto, né? Porque as quilesas, quando elas não estão cutucadas, elas estão lá num ambiente confortável, então, assim, vai estar tudo bom, perfeito, que pode ser perigoso, né? Elas estão só escondidas lá, é como se você tivesse, como é que fala? As quilesas estão trancadas dentro estão dentro da casinha dela sem causar bagunça lá de fora, né? Mas elas estão lá. Só questão de tempo de elas acharem a chave e fazerem bagunça de novo. Então, ao ponto, né, que esse assunto das quelesas, né, tipo, os Grubadianos falam, né, mesmo Samadhi, né, Samadhi
é o esconderijo das quilesas, né? Porque basicamente as quilesas todas são escondidinhas ali dentro. Aquilo gera uma sensação de paz e harmonia e tudo, mas as quilesas estão todas ali dentro da mente. As quilesas não saíram, estão. É como se você. Não posso falar um símile para isso. A semente, né? Uma semente, uma árvore. A semente das quilesas está, quando está com condições favoráveis, ela vai se espalhando para fora daquele centro, vai se irradiando pelos órgãos dos sentidos, vai se irradiando pelo corpo, pela mente e vai tomando conta de tudo. Quando a mente se pacifica, essa samadhi, é como se você podasse todas essas ramificações das quilesas e só sobrasse semente. Mas a semente está viva. A semente está viva. A semente continua viva. Então, por mais que tenha sensações muito boas de paz, harmonia, isso tudo isso faça parte do caminho, isso é a casa das quilesas. Esse é o esconderijo final das quilesas. Se a gente não começar a cutucar isso aqui, elas vão continuar lá dentro. Você vê mesmo como uma paz é uma delusão. A paz pode ser deludida. Aí você tem que usar sabedoria para começar a cutucar essas coisas e começar a tirar essas coisas de dentro. E ver como que só samadhi não resolve, só a mente pacífica não resolve. Você tem que também investigar a mente, investigar o corpo, principalmente o corpo. A tradição fala muito de investigar o corpo, separar esse corpo em diferentes componentes e tentar atacar essa quilesa que fala: ah, esse corpo sou eu, se eu se olha no espelho, não, esse corpo sou eu sou esse corpo. E aí cria toda uma historinha em volta desse personagem. O que tem de realmente nosso nesse corpo? Que é realmente nosso. Que é a propriedade nossa que está sob o nosso controle. Então, aí você vê, quando você investiga muito isso, pode surgir raiva. Pode surgir raiva, porque você está cutucando as quelezas. É que nem você tiver uma casa e tiver um. Você mora com uma cobra, vamos falar assim. Você mora com uma cobra, tem uma cobra na sua casa. Mas ela tem um cantinho que ela fica ali. Mas ela está dentro da sua casa. Ela está dentro da sua casa. A cobra está dentro da sua casa. Enquanto você está deixando a cobra quietinha ali, mas assim, a cobra está dentro da sua casa. Ela pode te morder a qualquer momento. Aí você deixa, não, eu vou deixar a cobra quietinha no cantinho, eu vou mexer com ela. Tá bom. Mas aí você acaba se levando mordida para vira e mexe, você leva mordida. Enquanto você não tirar a cobra da sua casa, ela vai continuar te mordendo. Então não é porque a cobra está no cantinho dela ali, não vai chegar perto de mim. Ela vai chegar perto de você. Já aconteceu antes, vai acontecer de novo. Então essa paz das quilesas no cantinho delas, não, a cobra está pacífica, ela está no cantinho dela. É uma cobra, não é um bichinho de estimação, não é um ursinho de pelúcia. Então assim, nessa tradição a gente fala muito disso, né? Tem que ir contra as quelesas, né? Tudo bem, num grau equilibrado, num grau razoável, num grau sustentável. Porque vira e mexe também, você vê, e contra as quelesas, você está indo contra padrões arraigados na mente. Se você vai além da conta, a mente explode numa outra quelesa, né? Então, assim, quantos casos já teve quando eu estava na Tailândia lá, de, sei lá, exemplo, a pessoa estava muito estrita com a coisa, tava falando que não, eu vou praticar de forma bem estrita, era noviço ainda, né? Professora noviça, eu era na Gárek na época, vou praticar de forma bem estrita durante o Vassa, eu vou comer dia sim, dia não, e vou ficar isolado lá no topo da montanha do mosteiro. Deu duas semanas, o cara foi embora do mosteiro, pediu pro abade ir embora e voltou para casa, deixou de ser monge. Porque simplesmente foi um esforço desequilibrado, insustentável e explodiu. E o engraçado é que você vê, a razão alegada que ele falou pro abade é que ele queria comer pão. Na Tailândia, o contexto tradicional na Tailândia não tem muito pão,
Pão é uma coisa meio rara, porque lá eles não plantam trigo, eles plantam mais arroz, então pão é um item meio de luxo. Então pão no mosteiro é uma coisa rara. Parece, em Mapjã parecia bastante até. Ainda assim, era uma coisa não é uma coisa que você pode considerar como pão nosso de cada dia. Não vai ter todo dia lá pão na mesa. Aí você vê, você foi forte na Aquiles da cobiça, aí por outro lado a Aquiles da cobiça explodiu com o assunto pão, por exemplo. Então, assim, você vê como que tem que ser um esforço equilibrado, uma coisa sustentável, uma coisa que tá bom, a gente vai sentir nas águas, não é uma coisa tipo, hoje eu vou sentar na minha almofada enquanto meu corpo não despedaçar, eu não vou levantar desse assento quando eu alcançar a iluminação. A gente não tem um parâmetro do Buda para falar isso. Então, assim, ter noção de que tem que trabalhar, mas também tem que ter noção da nossa limitação. Então, assim, tem um esforço sustentável nisso, um esforço razoável. Mas, assim, não se contentar com deixar a cobra no canto dentro da casa. Acho que esse é o principal ponto que eu quero transmitir aqui. Deixar a cobra no canto não resolve o problema. A gente está só fugindo do problema. A gente tem que olhar para a cobra e falar: não, você não vai ficar aqui. Eu vou tirar você daqui. E aí ela vai resistir. Ela vai querer morder a gente quando tenta tirar ela. E aí a gente vai ter que saber lidar. Aí ela chama as amiguinhas delas, tenta todos os outros truques delas. As crianças têm 1 milhão de truques. Então, assim, é um assunto bem dinâmico. Não é aquela coisa tipo, observe a respiração, conte até 10 e sinta paz e é isso. O assunto vai muito mais fundo, né? Exige essa capacidade de lidar com a própria mente, né? Arranjar meios hábeis de lidar com a mente. Por exemplo, eu geralmente uso o Budô como objeto de meditação. Mas, por exemplo, da última vez que eu fui no mosteiro, tipo, o Budô não tava indo pra uma direção boa. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a olhar pra mente, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, tipo, tinha uma certa tensão, mas é tipo uma tensão. De onde está vindo isso? Aí você começa a olhar para as sensações que tem presentes naquele momento. Tem uma tensão. Essa tensão está vindo do quê? É uma tensão que está vindo da própria mente. Não tem ninguém tensionando do lado de fora. É a própria mente se tensionando. Mas tensionando por causa de quê? E você vai destrinchando, 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 destrinchando. Ah, sei lá, alguma coisa que a mente está paranoica que não. Não, isso não deveria ter acontecido. Isso não deveria ter sido feito. Isso não deveria ter. Mas assim, passado é passado. Tipo, abre mão. Puf. Tipo, metar por si mesmo. Tipo, e é aquilo destrava. Então, assim, ter essa noção de que, por exemplo, tem coisas que você tem que ajustar. Ué. Você vai por aqui no seu objeto de meditação, mas tem hora que não está funcionando. Não é que você está fazendo alguma coisa errada. Simplesmente, às vezes, você está tentando aplicar o remédio X para o problema Y. Então, não é uma coisa linear. Então, assim, se a prática não está andando, às vezes não é sinal que o objeto de meditação está errado, que um método está errado, que a gente não deveria ser budista. Às vezes é mais uma questão de ajuste, né, de correção de rota, de ter sensibilidade para ajustar e para tentar atuar na mente de uma outra forma. Então o Buda deixa lá, tem com relação aos 5 obstáculos, né? Cada um tem as suas dicas de como lidar. Quando a gente está meditando, né, não vê uma plaquinha assim, não, agora é o primeiro obstáculo, agora é o segundo obstáculo. Às vezes as coisas ficam bem obscuras, né? E até há diferentes camadas de complicação da mente. E não é tão evidente assim. E mesmo quando tem diferentes obstáculos, né? Por exemplo, não é que a gente tem que mudar de objeto de meditação a cada obstáculo, mas assim, é bom ter um básico que é o remédio genérico para tudo. Mas tem casos específicos em que a gente tem que atuar, por exemplo, a gente pode ser uma pessoa que tem muita, não tem tanto problema com agitação mental, mas no dia que tiver algum tipo de autocrítica
exagerada ou autossabotagem ou coisa do tipo, você vai ter que usar metáfora. Porque o Budô não vai colar na mente. A mente vai simplesmente se fechar e, tipo, desligar. E tem esse aspecto também, né, de trazer alegria e felicidade na mente. Né? Isso também é um fator importante, né, de sinal a se olhar. Né? Tipo, nessa prática de ir contra as quelezas, né, alguma felicidade também diferente deve, deve ser observada. Tipo, alguma tipo mais sutil de felicidade. Né? Isso também é um sinal de a se atentar. Não é que tipo, a gente está simplesmente enfrentando as quelezas, vai ser só dureza e sofrimento. Né? Tem também ó, os seus benefícios, né? Que a gente vai sendo capaz de enxergar. E aí a mente fica mais inclinada a fazer aquilo mais. E mais aberta a fazer aquilo mais. Porque apesar de ter a dificuldade física, às vezes, né? Tem um benefício mental. E a mente não vai querer trocar uma felicidade mais elevada por uma felicidade inferior. Não tem como isso. Né? Então, assim, ter essa noção que essa tarefa é muito dinâmica, né? Que exige muito tato, né? Muito cuidado, muito ajuste. Né? Não é uma coisa que nem livro de best-seller de meditação vai falar. Não é uma coisa linear. É uma coisa muito dinâmica. Né? E assim, o mais importante é ter essa capacidade de lidar do nosso jeito e resolver e assim, resolver alguma coisa. Né? Se a gente conseguir resolver alguma coisa, isso dá uma confiança muito grande que a gente é capaz de resolver outras coisas. Então é bom ter essa noção. Ter essa noção de que as quelezas são algo, são os monstrinhos que criam os problemas. Tá? Enquanto eles estiverem dentro de casa, por mais que, ah não, eles estão pacíficos no cantinho dela, mas são monstrinhos do mesmo jeito. Então assim, e você vê, e mexer com os monstrinhos no canto deles para tirar eles da casa vai gerar desgaste. Mas esse desgaste é um desgaste que leva à redução do a redução do sofrimento no longo termo. Mas vai ter desgaste. Eu estou acostumado a morar aqui, eu sempre morei aqui, eu quero ficar aqui, eu tenho direito de estar aqui. Vai ter birra. Mas você vê, enquanto você não chutar o monstrinho para fora, ele vai continuar fazendo bagunça. Então, assim, a gente tem que olhar, né? Tipo, existe a paz de não cutucar os monstrinhos, né? Ah, tá bom, sabe? Quero praticar só esse nível, tudo bem. A pessoa pode praticar só esse nível. Ela fica lá, deixa os monstrinhos no canto, ela fica no canto dela, ela é feliz com os monstrinhos, tudo bem também. Mas se a gente quer ir além disso, para algo mais estável, mais elevado, né? Então é necessário enfrentar o desgaste de lidar com os monstrinhos, né? E não satisfazê-los. Enquanto você tem crianças mimadas que, tipo, mamãe dá um doce, mamãe me dá um doce, tipo, você vai lá e dá o doce. Mamãe me dá um carrinho, você vai dar o carrinho. Enquanto você está mimando as crianças, elas vão estar tipo, nossa, que legal, você é super legal, você é ótimo. Aí o dia que você falar não, você vai ver um monstro que vai aparecer na sua mente. Como assim não? E aí você tem que lidar com isso, porque é um monstro que você mesmo criou. Então, você vê, tem limitações disso. Se a gente quer ir além disso, né? Então a gente vai precisar ter essa coragem, essa energia, essas várias qualidades necessárias para poder lidar com esses monstrinhos de uma forma que, tipo, tá bom, a gente já sabe que não vai removê-los de uma vez, mas a gente vai ter que removê-los gradativamente. Então, como que a gente vai fazer de forma que eles não destruam a gente na tentativa de tirá-los da nossa mente? Então, a gente vai cultivando isso, né? Tentando diferentes formas para lidar com isso. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa?
Então é isso.